Shalom Lekulam. Kadima. O ponto em que estávamos tratando era o gerúndio, né? No que diz respeito aqui a questão do particípio no infinitivo, né? Então temos aqui o infinitivo, tá? Algumas situações que a gente trata aqui, pessoal, me reportando agora mais diretamente Talmide, Talmidá, é que vocês vão ter aí a biografia do curso, né? E alguma coisa aí, tirando do material didático, a aula em si e tal, a biografia vai trazer situações que, não é isso? A partir da biografia vocês estão. Tá vendo a importância de estar no curso e não apenas no canal? Obrigado pela participação de todos. Vamos seguindo aqui, daqui a pouco a gente comenta alguma coisa. Bom, então tá. Mostramos o gerúndio em si. Vá pontuando aí alguma coisa, tá bom? E você tem o material didático. O infinitivo hebraico, tá? É bom chamar a atenção, porque nós temos situações, participo infinitivo no português, no francês, no inglês, tá? E tem alguma comparação, sim, com o português, mas vamos nos ater no hebraico. Eu falo isso porque lá na aula física alguém quis fazer essa ponte, ficou ligando e se perdeu. Morei, tá bom, então vamos, se é hebraico, estamos no hebraico. Então presta atenção. O infinitivo hebraico é utilizado em duas formas, chamada construto e absoluto. Eu quero chamar a atenção que o construto e o absoluto nós já trabalhamos, tá? Você já estudou, já sabe, tá? Um lembrete aqui do assunto. Por exemplo, anel de ouro. O que é o construto, o que é o absoluto nessa frase? Anel de ouro. Prato de porcelana. Então, nós temos aqui um construto e um absoluto, tá? Você sabe, já estudou e sabe disso. Então, por exemplo, anel de ouro, Zahaf, Negem, Nezem, Zahaf, Nezem. Este Nezem, como um anel, ele faz parte do Taná, faz parte do fenício, cananeu, tá? Porque nós temos como anel em si uma outra situação, coisa que a gente não está ligando aqui. Mas falo isso porque quando nós trabalhamos o construto absoluto, eu dei esse exemplo, anel de ouro, Zahaf, Nezem. Nezem é anel more, sim, mas o hebraico tem um sentido, tem a equivalência e tal, então não deixa de ser anel, está como anel. Agora, ele como anel não é em ivrit meduberet, como anel é Haketuvim, tá? Mas o que é que estamos olhando aqui? Para identificação dos fatos, tá? Construto absoluto. Por quê? Porque o infinitivo, olha, presta atenção, o gerúndio que nós mostramos, indica uma ação, tá? Antes, nós lemos aqui que o particípio no infinitivo são duas das três formas nominais do verbo, junto com o gerúndio. Aí nós vimos gerúndio, que indica uma ação que está em andamento, né?
um curso prolongado, até trabalhei, dei exemplo aqui, expressão, em curso prolongado, uma expressão, uma ideia da ação verbal sem conjugação, tá? Por isso, o nome infinitivo, esse participio infinitivo, que não se aplica a um termo conjugado, tá? Sem conjugação de tempo, pessoa, podendo funcionar aí sim, tá? Como um nome, um substantivo, ok? Um adjetivo. Então, o infinitivo é uma ação em si, é uma forma nominal, que é uma expressão de fatos, é uma ação acontecendo, decorrendo, nesse sentido prolongado, tá bom? Infinitivo por duas situações, condição verbal e condição textual, tá? O infinitivo. Assim, tratando absoluto e construto, vimos aí a questão do anel, prato de porcelana, para você lembrar e tal. Bom, no infinitivo absoluto, ele nunca é acompanhado de preposição. Vimos isso também, tá? Então, no infinitivo absoluto, ele não tem preposição. Já o infinitivo construto, tá? Eu não vou dizer que não tenha, como eu falei no absoluto. Ele não tem, mas pode ter no construto, tá? Sim, então eu estou lendo bem aqui, vamos aonde eu estou. Então, o infinitivo hebraico é utilizado de duas formas, chamado absoluto e construto. Por isso que puxa para o hebraico, tá? Então, lembrando o hebraico aqui. Bom, aí vamos ter... Perdão, a garganta foi aqui um pouco. Vamos ter a forma do absoluto, o infinitivo absoluto, que já vimos, não vem com preposição, mas descreve inicialmente o mesmo que o infinitivo, tá? Em português. Aí pode ter uma comparação de texto, qualquer coisa que iguala, tá? Bom, e em alguns momentos essas situações, tá, são utilizadas como gerúndio, por isso que o gerúndio entra aqui. E você tem no seu material didático essa explicação aí, tá? Na questão de imperativos e outros servem para enfatizar uma ideia, tá? Servem para enfatizar uma ideia. Por isso que o gerúndio, ele indica uma ação que está em andamento, tá? Em um curso prolongado. E essa questão da ideia, a gente vai ver lá pela tradução, tem muita coisa no que diz respeito ao sentido da palavra, que também mostra, olha, aquela palavra dá uma ideia disso, daquilo. Isso aqui é comum acontecer, tá? Deixa eu ver. Tá. Em outros, como imperativo, serve para enfatizar uma ideia, que eu li, né? Bom, quando empregado para enfatizar uma ideia, o infinitivo absoluto vem acompanhado de formas finitas do mesmo verbo. Isso aí é fácil, a identificação, né? Deixa eu ver aqui se deu algum caso aqui. Bom, vamos ver aqui alguma coisa a mais. E o tempo está indo aqui, mas a gente tem tempo para trabalhar as situações. O infinitivo, olha, o que eu estou lendo, algumas coisas que eu leio e que eu comunico aí,
nem sempre está aí. Então você vê o que você tem no seu material e o acréscimo aqui da aula. Por isso você rever a videoaula, que é para ficar bem compactado mesmo a ideia, tudo isso aí, tá? Ani olexote, maen.